Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Promédico Gestão Hospitalar. Este é mais um vídeo tutorial sobre o módulo financeiro e o tema é Controle e Conciliação Bancária. Bem pessoal, para que possamos acessar a tela do controle bancário, podemos utilizar o ícone em forma de cofre ou virmos aqui em Administração, Bancário, Controle Bancário. Nessa tela, como todas as outras, temos aqui as opções de pesquisa. Aconselho a trabalhar com a opção Todos marcado, que você consegue visualizar aqui todos os lançamentos que foram gerados pelo sistema. Esses lançamentos aqui, pessoal, vieram do contas a receber, esses verdinhos, que representam créditos, e os vermelhinhos vieram do contas a pagar, que representam os débitos. Essa visualização aqui é a mesma visualização que você consegue através do extrato bancário. A primeira coisa que a gente precisa definir nessa tela antes de começar a trabalhar é qual a conta bancária que a gente vai usar. Então, aqui nesse campo à esquerda, a gente seleciona a conta com a qual a gente quer trabalhar. Nesse caso aqui, no nosso sistema de exemplo, nós temos duas contas bancárias cadastradas. Eu vou selecionar a conta aqui do Banco do Brasil, por exemplo. E aí agora a gente vai trabalhar com essa opção aqui marcada, mostrar saldo do dia. Para quê? Dessa forma, o sistema vai trabalhar aqui, vai te mostrar o grid da mesma forma que o extrato bancário. Então aqui você consegue visualizar os lançamentos do dia 15, depois vem uma linha aqui que o sistema adiciona automaticamente, que é essa de saldo. Então, saldo de sexta-feira, dia 15/4. Ele mostra todos os lançamentos, a somatória dos débitos e créditos e o saldo que isso gera. E depois vem os lançamentos do dia 16, também com a linha de saldo aqui no final, totalizando aqui o saldo diário daquele dia. Fica mais fácil a gente trabalhar dessa forma, porque a gente consegue associar o saldo do sistema com o saldo do extrato bancário, que normalmente é dado por dia. Então, assim, todo fim de dia, todo fim de período, normalmente os bancos trabalham dessa forma, colocando no extrato o saldo daquele dia. Você marcando essa opção aqui, você consegue trabalhar mais ou menos da mesma forma. Se você desmarcar, ele vai trabalhar com todos os lançamentos juntos, sem nenhum agrupamento. Então, às vezes, não fica muito intuitivo, né? Não fica tão fácil trabalhar para você fazer conciliação bancária dessa forma. Então, aconselho marcar aqui a opção, ele vai gerar a visualização dessa forma para você. Aqui no Mostrar Lançamentos, você pode filtrar os lançamentos que já foram conciliados, os que ainda não estão conciliados, ou ambos. Neste caso aqui, como a gente ainda não conciliou nenhum, se eu marcar o filtro conciliados, não virá nenhum. Por quê? Porque todos os lançamentos ainda não foram conciliados. A gente vai ver como conciliar daqui a pouquinho. Então, por enquanto, vamos marcar ambos aqui para a gente poder ilustrar melhor aqui o funcionamento da tela. Além do fato de que esses lançamentos são gerados automaticamente pelo contas a receber e contas a pagar, eu também posso gerar lançamentos manualmente aqui na tela. Além desses automáticos, eu posso gerar lançamentos manuais. O que seria um exemplo de um lançamento manual? Quando você está fazendo a conciliação bancária, você tem aquelas tarifas do banco, tarifa de extrato, tarifa de juros do cheque especial, enfim, pequenos lançamentos que aparecem no extrato bancário que você não previa, ou seja, você não tinha como colocá-los lá no contas a pagar ou no contas a receber. Então na hora que você está trabalhando com contas a pagar e receber, você vai fazendo as baixas, ele vai gerando os pagamentos ou recebimentos aqui na tela do bancário. Só que aqueles pequenos lançamentos que aparecem no extrato bancário, você pode lançá-los diretamente aqui na tela do bancário. Então, como que eu poderia, por exemplo, lançar aqui uma tarifa de extrato? Então, estando aqui com a conta desejada selecionada, eu vou clicar em incluir. Então aqui eu vou colocar a data em que o lançamento foi gerado, o tipo, o valor, por exemplo, vamos colocar aqui que teve uma taxa de R$ 9,90. Referente, por exemplo, vamos colocar aqui que foi um débito, né? Vamos colocar aqui então tarifa de extrato. Só como ilustração aqui do que aconteceu. Agora aqui no Contas do Balancete eu vou procurar uma conta que represente a classificação apropriada para esse tipo de
de ocorrência no extrato bancário. Aqui eu tenho ajuste de saldo, não é o caso, tenho cheques devolvidos, que também não é o caso, tenho as contas do balancete aqui, que são aquelas do plano de contas, mas eu não consigo achar nenhuma conta correspondente à tarifa de extrato. Então assim, eu não tenho ainda uma classificação aqui, um agrupamento de despesas bancárias. Como que eu faço nesse caso, se eu não tenho aqui na lista dos contas balancete uma conta que represente esse tipo de despesa? Eu posso usar esse ícone aqui, ó. Clico aqui no ícone em forma de gráfico, de pizza. Ele vai abrir a janela do contas balancete. Lembrando que o assunto do contas balancete já foi abordado no vídeo tutorial de configurações. Então você pode procurar aí abaixo o link relacionado e assistir o vídeo para você aprender como cadastrar essas contas. Então aqui agora eu vou abrir a conta de despesas. É uma despesa do tipo variável. Então aqui eu tenho manutenção de escritório, material de escritório, manutenção predial e serviços terceirizados. Não tem aqui um tipo de despesas bancárias. Então eu vou selecionar a conta PAI, vou criar aqui um tipo de despesa bancárias. Dentro de bancárias eu vou criar um novo filho. Tarifas. Vou criar um outro filho aqui também, só para ilustração. Juros. Pronto. Aí agora eu quero lançar o extrato nessa taxa tarifas. Como eu já criei ela, eu posso clicar 2 vezes e ela vai selecionar e vai jogar lá na tela para mim. Aí já jogou aqui a contas do balancete correta, o valor já está certo. Posso incluir. Opa, esqueci de escolher um histórico aqui. Então vou escolher um histórico. Incluir. Gravar. Pronto, então eu lancei aqui um lançamento, né, um registro aqui de débito na tela do bancário que não foi gerado automaticamente pelo contas a receber e nem pelo contas a pagar. Eu vim aqui manualmente e lancei esse registro aqui. Assim você pode fazer com todos os outros lançamentos que aparecem no extrato, que não são aqueles lançamentos previstos, né, que você está esperando. Dessa forma aqui você vai preencher toda a gama de lançamentos que aparecem no extrato. Em seguida, de posse do extrato na sua mão, você vai fazer agora o que a gente chama de conciliação, ou seja, vai ticar aqui através dessa coluna os lançamentos que já caíram no extrato e aqueles que ainda não caíram. Porém, aqui o saldo pode ser que esteja errado. Por quê? Nós estamos falando aqui de um saldo inicial de 0. Possivelmente, como você começa a trabalhar com o sistema, os lançamentos aqui você vai, a partir de uma certa data, você vai começar a lançar, mas os anteriores já existiam antes no seu extrato bancário real. Só que eles não vão aparecer aqui. Então, dessa forma, você vai precisar fazer um lançamento aqui para criar o saldo inicial da conta. Então, como que a gente faz isso? Do mesmo jeito, incluir. Então, eu vou colocar aqui uma data bem lá para trás, para a gente poder ter esse saldo lá anterior, bem inicial mesmo. Vou colocar 1/1 de 2016. Vamos dizer que a conta tinha na época um crédito no valor de, por exemplo, 5.000. Aí aqui no histórico eu vou escolher esse histórico, ajuste de saldo a crédito. Caso não tenha esse histórico, você pode criá-lo, né? Lá na tela de históricos. Aqui eu posso colocar um complemento. Está falando que o lançamento que eu estou fazendo é muito antigo, então ele deu um alerta aqui, mas eu posso incluir assim mesmo. Pronto. Agora, se eu vier aqui na data inicial aqui da tela e pesquisar, eu vou ver que esse saldo está aqui na data lá atrás, do dia 1/1 de 2016, então eu tinha esse saldo. Agora sim, eu posso continuar a fazer a conciliação bancária. Só que tem um detalhe, né? Eu coloquei 5.000 aqui como ilustração. Você vai pegar o saldo final aqui da tela, vai calcular em comparação com o saldo do extrato bancário que você tem. Então vamos supor que no extrato do saldo bancário eu tinha 5.390.
E aqui no banco eu só tinha esses 390,10 aqui, né? 390,10 e lá no extrato, vamos supor que eu tivesse 5.390,10. Então eu percebi que estava faltando 5.000 para que batesse os saldos. Por isso eu fiz um lançamento no valor de 5.000. Então, você vai pegar o saldo que você tem no extrato e o saldo que você tem aqui na tela do bancário, vai fazer o cálculo de quanto falta ou de quanto está passando, e aí você vai fazer um lançamento de saldo inicial a débito ou a crédito no valor da diferença. Então, se você tem no seu extrato bancário um saldo de 2.000 e aqui no sistema está mostrando um saldo de 5.000, então o seu saldo inicial está dando uma diferença de 3.000. Então, você tem que fazer um débito de 3.000 para que o saldo do sistema caia de 5 para 2, para bater com o seu extrato. Então, essa conta é uma conta que você precisa fazer com o seu extrato bancário na sua mão, certo? Você vai fazer a conta, ver o que está faltando ou sobrando ou passando e vai lançar o saldo inicial aqui de acordo com a necessidade. Feito isso, o saldo da conta já vai bater aqui embaixo. A partir daí você pode continuar a conciliação bancária. Como eu faço conciliação bancária? Eu olho para o extrato e penso, bom, meu saldo inicial era 5.000, então esse saldo eu acabei de lançar, então está certo. Pronto, clico aqui e está conciliado. Então o saldo dia 1/1/2016 está conciliado, está ok. Aí eu vou olhar agora os próximos lançamentos. Dia 15/4 teve um crédito com um complemento que veio lá do contas a receber. O complemento era teste 2222, o número do documento era esse. Então eu olho lá no extrato, esse valor de 275 caiu lá, acreditou, realmente está efetivado na conta? Se sim, você clica aqui para conciliar. Pronto, conciliou. Ah, não, conciliei errado, não era esse. Então você pode clicar novamente, ele desmarca. Certo? Então aqui vamos dizer que esse lançamento foi conciliado porque ele aparece no extrato. A tarifa de extrato também, logicamente, se você lançou aqui e ela não é um lançamento gerado automaticamente, então ele já está no extrato esse lançamento, então você pode conciliar também. Aí vamos dizer que esse complemento aqui, esse teste aqui de 150 não caiu ainda. É um contas a pagar, mas ainda não caiu no seu extrato bancário. Então não vamos considerá-lo. Vamos dizer que esse aluguel também não caiu ainda, mas esse aqui de 275, vamos supor que já caiu, então eu vou conciliar esse também. Esse outro aqui de 500 eu não vou conciliar ainda por enquanto, porque não caiu no extrato. Então veja, eu tenho esses lançamentos aqui conciliados e alguns não conciliados. Agora eu já consigo usar esse filtro. Ó. Se eu marcar conciliados, ele tira os outros, deixa só os lançamentos conciliados. Se eu marcar não conciliados, ele troca, me mostra somente os não conciliados. Tá vendo que aqui em cima tem dois saldos, o saldo e o saldo conciliado. Eu vou mandar atualizar aqui, ó. Veja que agora eu tenho um saldo 5.390,10, que é aquele saldo considerando todos os lançamentos, independente se já foi conciliado ou não, ou seja, se já caiu no extrato ou não. Então esse saldo de 5.390,10, teoricamente, é o saldo que vai sobrar na conta depois que todos os lançamentos caírem. Ou seja, todos os lançamentos quais? Tanto os conciliados quanto os não conciliados, que seria aqui no filtro ambos. Então, esse lançamento aqui, que eu não conciliei, esse também eu não conciliei e esse também não, depois que eles caírem, o saldo vai ser 5.390,10, que é esse saldo que está aqui em cima. Mas atualmente, nesse momento, considerando apenas os lançamentos que já caíram no extrato, o saldo, nesse momento, é de 5.540,10. Então eu posso marcar aqui os saldos conciliados, vou ver que o saldo que aparece aqui é 5.540,10. Ou seja, somente considerando os lançamentos que já apareceram no extrato, no dia de hoje a posição da conta seria essa. Mas após o registro dos próximos lançamentos que eu estou esperando cair, vai cair, o saldo vai cair para 5.390,10. Ok? Então esses filtros aqui são utilizados dessa forma e o conceito de conciliado e não conciliado serve para isso, para você controlar o que já caiu e o que não caiu ainda no extrato. Ok? Quando você seleciona um lançamento aqui em cima, você consegue visualizar aqui embaixo qual foi a conta balancete em que esse lançamento foi lançado, foi cadastrado aí no sistema. Aqui, depois que a gente faz todos os lançamentos, eu posso contar com alguns relatórios. Por exemplo, eu quero saber o saldo aqui da conta. Posso clicar em relatórios, extrato do movimento bancário,
aqui é essa aba aqui, extrato movimento bancário, vou selecionar a conta que eu quero, o período, né? Então eu quero, por exemplo, até hoje, vou ordenar pela data, aí eu posso marcar se eu quero listar essas opções aqui ou não. Vou listar complemento, listar contas do balancete, não, acho que não vou listar contas do balancete, vou listar só esses dois, descrição do histórico e complemento. Se eu marcar conciliado, só vai gerar no relatório os conciliados. Se eu marcar não conciliados, a mesma coisa. E o ambos também, respectivamente. Então, se eu quiser saber o extrato da conta dessa forma, clico aqui e vai gerar um extrato somente daqueles lançamentos que correspondem ao filtro que eu coloquei ali atrás. Então, veja que deu 5.540,10. Ok? Da mesma forma, você pode selecionar outras opções e você vai ter outras posições. Veja que agora deu 4.850. Por que está dando uma diferencinha aqui? Por causa do período, né? O período que eu coloco aqui também é levado em consideração. Como eu não coloquei 1/1 de 2016, o saldo que está pegando aqui para efeito de extrato é do dia 17 para frente. Certo? Então esse aqui é um dos lançamentos dos relatórios que a gente tem. Outra coisa que tem aqui nessa tela que a gente pode estar utilizando, veja que aqui ó, a conta do Banco do Brasil tem uma conta caixa interno aqui que também tem lançamentos. Esse lançamento aqui a gente consegue ver que ele veio lá do contas a pagar. Porém, como é um caixa interno, eu não preciso conciliar isso, porque eu não tenho extrato para confirmar. Então assim, caixa interno é aquele caixa onde você tira o dinheiro e já faz o pagamento imediatamente. Então você não precisa esperar cair na conta, você já tirou o dinheiro de lá. Você pode trabalhar com o conceito do conciliado? Pode, mas não vai fazer diferença. Na verdade, o caixa interno tirou o dinheiro, já está conciliado. Colocou dinheiro, já está conciliado. Então, por isso que a gente só utiliza o conceito de conciliação para contas bancárias verdadeiras. Certo, pessoal? Aqui algumas funções aqui do lado esquerdo que você pode estar utilizando, né? Por exemplo, para alterar um lançamento. Nesse caso aqui, o lançamento tem como origem contas a receber. Então ele está perguntando se eu desejo alterar o registro de baixo do contas a receber também. Vou alterar aqui e já vai refletir lá na tela do contas a receber. Se eu disser que sim, as alterações que eu fizer aqui vão alterar lá. É só para ilustração mesmo. O botão atualizar saldos serve para recalcular os saldos das contas. Eu posso estar utilizando aqui caso esses saldos aqui apareçam de forma incorreta. Os relatórios a gente já demonstrou. Existe a opção de transferência. O que seria transferência? Quando eu tenho duas contas bancárias, ou nesse caso aqui, um caixa e uma conta bancária, eu posso querer transferir dinheiro de um lugar para outro. Então, por exemplo, supondo que aqui do caixa interno eu queira transferir um valor aqui de R$500 para a conta do Banco do Brasil. Como eu faria isso? Seleciono aqui primeiramente a conta origem, aí eu venho em transferência, conta para débito, caixa interno, histórico. Aí eu vou escolher aqui transferência a débito, porque essa conta será debitada. A conta para crédito, a conta para onde vai o dinheiro, histórico também, da mesma forma, transferência crédito, a data do lançamento e o valor que eu quero transferir. Se eu fizer isso aqui, ok, pronto, aqui já vai aparecer um segundo lançamento na conta, que antes não existia, e consequentemente aqui no Banco do Brasil vai ter um crédito de R$500, com o histórico aqui, transferência crédito, e o complemento aqui, transferência do caixa interno. Então, dessa forma, eu consigo movimentar valores de uma conta para outra. Da mesma forma, eu vou poder conciliar aqui, como já foi explicado. Um último conceito dessa tela aqui, pessoal, é a questão do fechamento. Para que serve o fechamento? É para você, após ter feito todos os lançamentos, todas as conciliações, todas as conferências, você pode fechar a conta de um determinado período para trás. Ou seja, a partir daquele momento que você fechou, ninguém mais vai conseguir fazer lançamentos nessa conta, para evitar que alguém possa vir aqui, após você ter feito a conferência, a conciliação, e criar lançamentos que vão distorcer o saldo das contas. Então eu vou vir aqui em fechamento bancário, vou escolher aqui a conta que eu quero fazer o fechamento, clico em incluir, coloco a partir até que data, né? Ou seja, de hoje, por exemplo, se eu colocar aqui do dia 15, daqui para trás, eu não consigo mais fazer lançamentos nessa conta. Então, se eu gravar isso aqui dessa forma, ou seja, estou fechando a conta até o dia 15/4. Hoje são 16, mas a partir
do dia 15 para trás eu não consigo mais fazer lançamentos. Então veja, se eu tentar vir aqui agora, incluir aqui um lançamento nessa conta, do dia, por exemplo, 10, seja crédito ou débito, não importa, qualquer valor aqui. Formar aqui um débito qualquer, teste, formar aqui, supor que fosse aqui um material de escritório. Então eu vou tentar gravar, ó. Esta conta está com fechamento no dia 15/4, só serão permitidos lançamentos após essa data. Ou seja, fechou a conta, até aquele período está conciliado, ninguém mais pode lançar nada, senão vai distorcer o saldo. Ok? Então é isso, essa tela aqui nada mais é do que um local que o sistema te disponibiliza para você montar um espelho do extrato e controlar o saldo aqui dos valores existentes na conta interna, né, no seu caixa interno, aí na tesouraria, no cofre, enfim. Alguns têm nomes diferentes aí para nomear essa conta. Mas é para isso que serve essa tela aqui. E os relatórios estão aqui, você pode estar utilizando também essa tela. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima.